Lucas capítulo 6, verso 38 diz: deem e será dado a vocês. Dei e ele será dado. Medida. Que medida que é? É que essa versão está horrível. Mas a recalcada, a sacudida, assim, com todo respeito, irmão, com todo cuidado também, só dá uma balançadinha, uma sacudida aí, dá uma sacudida. Sacudida o irmão aí, sacuda o irmão aí. Pega assim no ombro dele e fala assim: meu irmão, é medida sacudida. É que algumas pessoas não sabem o que é essa medida. Quem aqui já pôs gasolina e balançou o carro para entrar mais? Medida sacudida. Ninguém nunca fez? Não? Quando eu dirigia no exército, eu fazia isso. Sacoalhar o carro assim, ó, desce mais gasolina, sai o ar e vai entrando mais gasolina. Quem aqui já pegou uma coisa no saco, foi colocando, aí sacode para ajeitar, você dá mais apertado, sacode. Hã? Então vamos lá, sacode mais. Não sei o que eu estou falando, não. Ele falou que vai dar uma medida sacudida. Não, calma, mas sacudida é um passo. Mas ele disse também que não seria só sacudida, mas ela seria... Aí você colocou como se eu cair para fora. Então ele está dizendo, deis e receberão. Mas receberão diferente. Medida sacudida, recalcada. Eu profetizo essa medida na sua vida. Provérbios capítulo 11, verso 25. Quem é generoso, prosperará. Quem dá alívio, daqui, ó, da esquerda para a direita. Todos são sábios. O provérbio está dizendo, quem é generoso, quem dá alívio aos outros. Filipenses 2, 4. Eu gosto dessa parte. Cada um cuide. Tá vendo vírgula ou não? Vírgula. Cada um cuide. Vírgula. Não somente dos seus interesses. Não somente dos seus próprios, mas dos interesses. Vocês querem mais? Tá bom, tá aqui. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que? Por que as pessoas estão infelizes? Por que as pessoas estão infelizes? É o famoso sorrisal atravessando o rio Amazonas e não molha. É o famoso irmão que dá tchau assim. Tchau, gente. Deus abençoe, tá? E ó. Ou que nada assim. Porque a Bíblia está dizendo que quem dá é mais feliz. Pergunta para o pessoal do seu lado, você está triste? Pergunta, sério, vai, pergunta. Aí você vai falar assim para ela agora, paga o almoço hoje. Você sabe por que muito casal está triste? Porque espera o marido fazer para ela. Pode ver como acontece isso. Se você fizer, também não faço. Ah, você não fez, também não vou fazer. Não é verdade? Aí fica dois infelizes. É verdade? Não é verdade? Gente, escreve no seu caderno. Quem espera sempre é infeliz.
Tu veio pro culto para receber? Infeliz. Você é feliz em nome de Jesus. É brincadeira. A gente vem para receber também, certo? Porque nenhum dia sequer é um dia sem semeadura da parte de Deus. Todos os dias ele está semeando. E ele semeou um para colher? Ele semeou um para colher o mundo inteiro. Deus é um Deus semeador. Maior felicidade é quem? Se essa pessoa estiver de bico do seu lado é porque não está dando nada para ninguém. Ela só espera. Espera o quê, pastor? Compreensivo, ser compreendido, espera ser aceito, espera ser adulado. Espera. Toda pessoa que não é ativa no semear e dar, tá rolando infelicidade. Aí sabe o que precisa? Aí sabe o que acontece? Eu vou. Cara, não posso falar isso não, ó. Eu ia atrapalhar os tratamentos terapêuticos, mas eu não vou fazer isso. Remédio para angústia e ansiedade é dar. Tá cheio de pessoas, não estou falando 1 ou 2, 3 não, cheio de instituições que trabalham com a libertação das drogas, colocando as pessoas para fazer atividades que ajudam outros. Enquanto você achar que você é a vítima, que você é que precisa, você fica tomando remédio para a sua solidão, para as suas dificuldades. Gente, não precisa ir longe. Seu próprio celular pode fazer você acessar uma criança que não está comendo na África. Você pode fazer alguma coisa. No exército, nós aprendemos esse princípio. Tanto é que quando nós entramos, eu estava em Dubai, sentei no trem. Quando entrou as mulheres, eu fiquei de pé e dei lugar para sentar. E ela sorriu desse tamanho. Eu estava passeando, ela estava indo para o trabalho. Quando eu fiz aquilo, me deu um senso de prazer. Nossa, eu sou mais homem. Sou cavaleiro. Sou gente. E ela sentou, ela sorriu. Quando ela saiu do trem, mais uma vez, thank you very much. O homem que não levanta para a mulher sentar tem problema. É verdade. Calma, Jesus, vai cuidando do coração. Quem que nega viver isso? Vive tristeza e angústia. Quer ver? O que Caim disse? Caim disse assim: tem a ver com meu irmão. Aí o Senhor olhou para o semblante dele. Por que todo semblante está assim? Ele tinha feito coisa errada, tá certo? Ele tinha. Mas ele disse assim: eu não tenho nada a ver com meu irmão. Quando nós não nos importamos com os nossos irmãos, nós temos uma essência de Caim. Quer ver outra pessoa que passa pela necessidade alheia e não se importa? O sacerdote e o levita, que vê lá o samaritano doente, eles passam, não param, não ajudam. Aí você vai passando no texto, não precisa colocar, mas é Lucas 10, se quiser marcar esse texto. Aí eu paro para pensar o seguinte, cara, a questão aqui bíblica não é só fazer o mal que te afasta de Deus, ignorar o bem também. Então não é esse negócio. Então, pastor, eu sou de boa, não faço mal para ninguém, mas que bem você está fazendo? Quem é que você está acolhendo? É uma palavra de motivação, de alegria, um abraço, um ouvido, um tempo, dar. Nós precisamos aprender a ser pessoas que entregam. O pastor Dominique na mesa falou para mim assim, eu falei assim, pastor, se o senhor fosse começar uma igreja hoje, como que você começaria? Quais são os 3 principais princípios? Ele falou assim, fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele falou, ensinar as pessoas a entregar. E ele falou assim, lá na minha igreja não é 10% o dízimo não, é 30%. Eu falei, pastor,
É que é esse negócio que eu nunca li na Bíblia. Ele falou assim, não é questão do dízimo. 10% nós entregamos como dízimo, obediência. Outros 10% do nosso salário nós entregamos para as missões nos outros países baixos, para alimentar os pobres. E 10% nós entregamos para a construção do prédio. Eu falei, pastor, eu não tenho coragem de ensinar isso. Ele falou. Sabe, em 6 anos, vou te falar algo, só que, cara, é ruim falar de dinheiro na igreja. Mas em 6 anos ele disse que ele tinha lá 20 milionários naquela igreja. Ele chegou e hoje tem 200. 2.000, chegou 200, tem 2.000. Tá ali o Felipe, é o que eu ouvi ele falando. Na igreja. Fique tranquilo, não vou ministrar oferta no final. Você precisa me dar nenhum dinheiro. Fica calmo. Fica calmo. Estou dizendo, não vou pedir dinheiro na igreja. Mas o povo que não sabe dar, não prospera. E quem conhece a mim de perto sabe. Eu não perco tempo para entregar semente. Eu não perco tempo. Já dei carro, dei várias coisas e continuo dando. Por quê? Como é que eu consigo ler que Deus prosperou Jó da maneira que prosperou e eu não vou entender esse processo? O líder que ora pelos seus discípulos, ele prospera. Agora, quem não quer abrir a sua casa para fazer célula? Deus. Tem coisa errada aí, princípio de dar. Quem não quer servir, não prospera. E aí Jesus disse o seguinte, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a essência de Jesus. Então nós estamos entrando na essência da prosperidade, amém? Lembra do rico Lázaro, que o rico passava e nunca ligou para Lázaro? Ele teve a oportunidade, mas ele não fez. Não perca a oportunidade de você abençoar alguém. Sabe uma outra pessoa também? Aquele que enterrou os talentos, ouviu o servo mau, infiel. Você não compartilhou o que você tinha. Eu te dei e você não multiplicou. Você não levou isso para outras pessoas. E aí, na eternidade, ele escutou, servo infiel. Quer ver uma pessoa também que fugiu de Deus? Jonas. Jonas fugiu. E aí eu quero falar disso, porque muitos aqui têm chamado, têm propósito, têm missão para se fazer, têm pregação, têm vida para se cumprir, mas ele se negou a servir os irmãos de Nínive. E eu vou dizer mais, eu entendo que Deus ama o profeta, por isso insistiu com Jonas. Deveria ter enfiado ele na boca da baleia e deixado lá no fundo, lá com os peixes de 3.000 metros de profundidade, para receber a pressão. Mas ele foi lá e resgatou o profeta. Glória a Deus. Porém, no entanto, todavia, entretanto, Jonas se negou a servir o pessoal de Nínive. Sabe onde ele foi parar? Na tribulação. Fica achando que Jesus chamou você só para vir para o culto. Não vem, não. Estão comigo até aqui? Então. Vamos falar então em 3 pontos que você vai prosperar se você entender esse princípio. Primeiro, quando você honra alguém, isso ativa o favor de Deus sobre você. Pode escrever. Quando você honra alguém, isso ativa o favor de Deus sobre você. Aonde, pastor? Eu vou ter que terminar rápido, tá bom? Olha só. 2 Samuel 9:1. Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de Jonatas? Por causa de? Isso aqui top, isso aqui. Não, olha para pupila com pupila nos meus olhos aqui. Olha só. Davi querendo retribuir uma semente de um homem que nem vivo mais estava. Ele chega, rico, poderoso. Existe alguém ainda na casa de Saul para que eu possa aqui mostrar lealdade a quem? A quem o ensinou a batalhar, a lutar com espada, que foi fiel ao ponto de livrar a vida dele, já morto. Aí sabe o que eles encontram? Mefibosete, aleijado. Mefibosete chega: o que queres comigo? Que eu sou um cão, tinha mais nada, perdido, filho de Jonas, aleijado. O Davi vai lá, na representação do Rei da Graça, hoje, restitui o homem, põe ele na mesa e dá as terras tudo de volta. Por quê? Porque quando você honra alguém, isso ativa o favor de Deus para as suas gerações futuras.
Quando você honra alguém, você ativa o favor de Deus para gerações futuras. Quer ver uma coisa incrível? Eu cuidei da Priscila quando pequenininha. 16 anos é pequenininho para mim. A Radassa nasceu e a Radassa brincava. A Priscila brincava com a Radassa. Ficava, dá. Ela, dá. Aí o Azaf, Kikigawa, que era Kiko Gawa, né? E a Priscila cuidava. Eles ficaram em casa agora. O que eu mais vi foi a Radassa cuidando da Yarin. E ela fica, dá, com a Yarin no colo. Por quê? Porque quando você honra, quando você serve, quando você entrega, você honra as suas gerações futuras. Dá e recebereis. Estão comigo? Segundo, quando você faz hoje, você protege seu futuro. Quando você faz hoje, eu disse o quê? Quando você faz, você protege seu futuro. Vocês estão comigo ou não? 2 Reis 19:34. Está escrito assim, ó. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. Era um rei que não merecia nada. E como eu não posso mais ir além, eu tenho que terminar. Você vê que Deus salvando o rei, a geração futura, por causa que Deus não olhou para aquele homem, mas se lembrou de Davi, o homem que semeava e era obediente a Deus. Então, quando você faz hoje, você protege seu futuro. Quantos querem ser próspero? Eu vou dar uma frase para vocês, tá? Tem portas que vai abrir na sua vida porque você fez para outro. Último. Entregue o que você tem mesmo sendo pouco. Porque o que é pouco para você é muito para alguém. Isso eu aprendi. O que é pouco para você é muito para alguém. Então, entregue o que você tem, mesmo sendo pouco. Quer ver? Jesus pergunta, o que é que vocês têm? Tem um jovem aqui. 5 pães e 2. Imagina se ele olha assim para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí ele fala assim, você tá doido, meu irmão. Vai dar aqui 5 pães e 2 peixes. Isso aqui não vai dar nem para cosquinha na barriga dessa galera toda. Olha, 5 pães e 2 peixes já não daria aqui. Por Cristo somente não dava. Ele que falou, não foi eu. Imagina só você reter 5 pães e 2 peixes, porque na sua concepção isso é impossível de resolver o problema seu e de alguém que está com você. Aí você vai e retém o pouco que você tem, porque você acredita que isso não fará. A minha pergunta é, o que é que você tem para oferecer hoje? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando do que você tem para oferecer para tua esposa. É uma palavra? É uma flor? Sabe quanto que é uma flor? Hakuen. Me diz se você não pode ser um semeador agora. Saiu com força de algum lugar aí. Me diz se você pode dizer, não, Senhor, mas é que eu não tenho nada. Parece aquelas pessoas que têm poucas condições, ela fala assim, eu não tenho nada. Aí vem a enxurrada e fala, perdi tudo. Já viu? Não, eu não tenho nada aqui. A entrevistadora tá, não tenho nada, tal. Aí quando dá enchente, perdi tudo. Fica assim, mas você tem muito mais do que você merece, tem muito mais do que você precisa. E você tem muito mais do que você precisa para semear. Você tem uma blusa que pode aquecer alguém? Sim. Você tem. Você tem. E a pergunta é, o que é que você tem? É pouco demais? É de pouca força? O que é que você tem? É pouco recurso? Ei, isso aí serve para semear.
Porque isso é mais sobre você do que para quem recebe. Uns querem ser prósperos. Tem gente que tem muito e não muda, tem gente que tem muito e não muda nada. Tem gente que tem pouco e muda tudo. O menino tinha muito? O que ele tinha? Se ele fosse egoísta, hein? Aqui na igreja não tem nenhum egoísta. Fala amém. O que vai ser hoje? Hoje vai ser uma troca de prato. Como assim? Você vai ter coragem de falar para alguém, hoje eu vou pagar seu almoço. Eu quero só ver quem vai ser o felizardo de tomar a primeira posição e falar que vai pagar, porque esse era mais feliz. Quando eu saio com alguns pastores, o pastor Ricardo, quando ele vai pagar a conta da briga, Chico. Cara, é briga. Quando eu saio com alguns homens de Deus, meu irmão, a gente quase quebra celular. Foi, não foi que a gente tava? Porque, irmão, a gente tenta enfiar o celular assim, ó. Você não vai pagar, não. Galera tentando, brigando para pagar, meu irmão. E é uma diversão. Entendeu? Eu tava em Dubai. O Moisés está ali. Moisés, o casal pagou alguma coisa? Aqui eu ia, meu irmão, já ia na frente. Tinha às vezes que eu já ia lá pagar e voltava na mesa e continuava na mesa. Ah, vamos chamar a conta para pagar. Quando vinha a moça, não, amor, já pagou, falava. Quem pagou? Sei. Mistério. Mais feliz é quem? Qual que é o segredo de prosperar? Viu? Como eu não vou tirar o seu dinheiro? Viu como a gente não é bandido aqui, não rouba dinheiro de ninguém? Eu queria que você desse alguma coisa agora. Você vai virar para a pessoa e dizer assim, eu amo a sua vida. Se for o pai, seu pai, aproveita e abraça. Aproveita e dá um beijo no pai. Dá um beijo no rosto dele e fala assim, pai, eu amo a sua vida. Aproveita e fala, eu amo a sua vida. Se for sua mãe, dá um beijo. Olha como muda. Tá rolando até concerto. Talvez você fique meio encaiado assim, né? Fala pra pessoa, você é uma bênção. Deus fez o homem para que viva em família e não só. Quem levanta aqui a mão para dizer assim, eu vou pensar mais em outros porque eu quero prosperar. Então, sabe quem fez isso? Jesus. Ele deu a vida dele por você. Ele abriu mão da glória. Ele estava já na eternidade com o Pai, Todo-Poderoso, junto com o Pai, e ele disse, eu irei. A quem enviarei, disse, eu irei. E ele veio padecer nossas dores, nossos sofrimentos, por amor a nós. Não tem outra coisa. Não foi para redimir árvores, mar, rochas, montanhas. Não, ele viu a nós, pecadores, e ele disse, eu vou lá. Eu vou me entregar. Eu vou ensinar a ele o segredo da prosperidade. Eu vou me entregar. E aí ele começou a confrontar todo o sistema de pensamento possível. Ele disse assim, aquele que quer ser o primeiro que sirva a todos. Se alguém pedir para ir 1 milha, vai 2. Se você quer ser feliz, você precisa dar. Quem deu a vida por você foi Jesus. Agora eu vou terminar dizendo assim, se alguém consegue tirar a sua paz,
seja a sua esposa, o seu marido, se alguém tira a sua alegria, eu quero dizer que você colocou essa pessoa no lugar de Jesus. Foi isso que aconteceu. Ai, não, some. Foi isso. Você colocou a pessoa no lugar de Jesus. Porque Jesus fez o sacrifício que essa pessoa não fez. E Jesus deu o que essa pessoa não deu. Então a minha alegria não se resume na minha esposa. Até porque eu passaria mais raiva do que alegria. Ué, quem não tem um pecado, tira a primeira pedra aí. Pensa que é fácil de vida a dois? Sabe o que nos faz manter eu e ela de pé? E amando um ao outro? Porque se não for Jesus, ela tinha me matado. Eu já falei que as mulheres são perigosas. Hoje você ouviu um princípio. E você não ouviu uma ideia. Não é um pensamento, é um princípio. E também não é um princípio motivacional. É um princípio espiritual. E eu pergunto quantos querem agora prosperar. Com Jesus, levante-se aí do seu lugar para a gente poder orar.